Esta é a rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swagger com Lauren Lawson, Dave Smith e com o Dr. Don Paul Gray. É muito bom estar com você. Antes do nosso último programa acabar, Dr. Gray, você mencionou, enquanto estudávamos Paulo, e por que o Senhor selecionou esse homem, por que ele não selecionou a Pedro, ou a João, ou a qualquer outro dos 12, com Matias tomando o lugar de Judas, e por aí vai. E sabemos que Deus tem um propósito para tudo que ele faz, ele não faz nada por acaso. E então falamos que era porque ele conhecia a lei como nenhum outro ser humano conhecia e tinha que ser por causa disso. Quem ia suprir essa necessidade teria que conhecer a lei de trás para frente. E você mencionou outra coisa também. O irmão Smith mencionou o zelo e a tenacidade, a natureza de Paulo, capaz de continuar firme e passar por tanta perseguição e experimentar uma aflição tão grande, o temperamento que ele tinha o espírito resolvido. Ele era uma pessoa incrível, porque quando você lê o que ele escreveu e você lê o livro de Atos, falando do que ele sofreu, poucos homens conseguiriam ficar na linha de batalha passando o que ele passou. Ele não era um homem comum. Sabe que ele nunca foi 100% aceito pela igreja? Nunca foi. E isso deve ter machucado Paulo. Quando chegamos no fim, ele está lá na prisão marmentina, pouco antes dele ser executado. Ele disse: Demas me largou e outros também. Todos abandonaram a ele. A igreja de Roma não quis mais saber dele. Isso deve ter machucado ele grandemente. E mais uma vez, tentar entender a mente desse homem. O temperamento é a palavra correta. Você vê o temperamento dele quando ele perseguia a igreja. De todas as pessoas de Jerusalém, de todos os líderes religiosos chateados pela igreja, esse é o cara que toma o boi pelo chifre. Ele era um guerreiro e diz: Estou tão convencido que isso não é de Deus que vamos acabar com isso, limpar esses cristãos da face da terra. Me dê autoridade para ir até Damasco e vamos acabar com isso. Esse era o temperamento dele, essa é a palavra. Quando ele então tem conhecimento da verdade, Deus o quebra e ele aprende a viver no poder de Deus, então esse mesmo temperamento passa a ser algo positivo ao invés de negativo. E nós vemos também que a conversão, ele estava 100% em uma direção e depois permitiu que Deus o transformasse totalmente em 3 dias em uma direção diferente. Isso é impressionante, não acontece muito. Ananias disse: Você sabe de quem está falando, Senhor? Certo. Investir tanta coisa assim na perseguição da igreja e depois largar, não é muita gente que faz isso, não é muita gente que quer fazer isso. É maravilhoso. Pessoalmente, eu acredito que o apóstolo Paulo foi o maior exemplo de cristianismo que Cristo já produziu. E as coisas que ele escreveu em suas epístolas não eram conhecimento teórico. Ele vivia aquilo. Ele via em sua vida e seu coração tudo que ele pregava e ensinava, e é isso que tem que ser um ministério. Você prega o que você é, você prega o que aprendeu, você prega o que Deus fez em sua vida, e vemos isso em Paulo. Eu tenho um livro em meu escritório que tem umas 1000 páginas mais ou menos, e acho que foi escrito nos anos 50 ou 60, não sei, mas o livro é sobre o ministério
de Paulo, em todos os aspectos, o que ele pensava da lei, o que ele pensava da cruz, o que ele pensava da graça, o que ele pensava dessas coisas. E nunca, assim, eu acho que já faz o que? Isso há 25 anos, um dos irmãos Bess, lá no Texas, enviou, acho que foi US$ 3 milhões, que hoje em dia é o equivalente a uns 20 milhões, para a Universidade de Yale, que era a universidade onde ele se formou e por aí vai. E ele queria que eles estabelecessem uma matéria para ensinar como a civilização ocidental começou. E o tempo passou, meses se transformaram em uns 3 anos, não fizeram nada. Aí ele ligou para o presidente de Yale e disse: Olha, eu dei esse dinheiro para que vocês ensinassem um tópico sobre a origem da civilização ocidental. E o presidente de Yale disse: Senhor Bess, obrigado pela sua oferta, mas não sabemos como começou a civilização ocidental. Não sabemos o que te dizer. Você pode ter o seu dinheiro de volta ou deixar a gente usar para outra coisa e tal. Escutando aquilo na rádio, eu pensei: olha, esse presidente de Yale não conhecia a Bíblia tão bem assim, porque o apóstolo Paulo, mais do que qualquer ser humano, claro que a igreja teve um papel muito importante em meio a isso, mas como indivíduo, Paulo teve mais a ver com a origem do que chamamos hoje de civilização ocidental do que qualquer outro ser humano. E começou com o chamado para a Macedônia: venha nos ajudar. E, para mim, esse homem, assim, você lê a versão de Hollywood e ele chega no fim e dizem que ele é rei, mas não foi bem assim. No fim da vida dele, acho que ele falou: Lucas está comigo, não é? Algo assim, mas era o único que ficou com ele. E eu sinto que a igreja falhou, ou o Espírito Santo não ia querer que ele mencionasse isso a respeito do que a igreja fez. Acho que eles estavam com medo, eles temiam ser mortos se eles mostrassem que estavam a favor dele e tal. Creio que é por isso que estamos vendo um mover das pessoas reescrevendo a história. Os historiadores não querem admitir o que você falou, que a verdadeira fundação da civilização ocidental é o cristianismo. Claro, irmão Swagger, a Universidade Yale, onde você pregou uma vez, eu estava com você. No princípio, era o seminário Log Cabin. Era um seminário bíblico. E olha o que se tornou. Acho que Harvard e Yale começaram como seminários bíblicos, não é mesmo? Teologia era o tópico principal. Por muitos anos, a teologia era a ciência principal, vamos dizer assim, até ser substituído pela psicologia. Hoje, a palavra de Deus já não é o principal. Então, leia, por favor, o primeiro versículo. E Saulo, o apóstolo Paulo, estava ali consentindo na morte de Estevão. Quer dizer que ele aprovou quando Estevão foi apedrejado. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Pelo que sabemos, na época a igreja só estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. A perseguição fez com que o evangelho chegasse a essas regiões. O plano de Satanás deu errado. Os apóstolos ficaram em Jerusalém, sendo guiados pelo Espírito Santo, porque se os apóstolos tivessem saído na época, podia acabar com a igreja. Na verdade, acredito, não sei se vocês concordam, mas foi Saulo que começou essa perseguição? Eu concordo. Era uma perseguição contínua junto com o Sinédrio. No terceiro versículo diz que foi ele. Havia um movimento, e vamos voltar agora para os primeiros anos da igreja. Quando a igreja começou em Jerusalém, a Bíblia diz que a igreja tinha favor entre as pessoas. Mas o tempo foi passando, e por isso eu mencionei no programa passado, foram 2 ou 3 anos que tinham se passado. Naquela época, a popularidade
tinha acabado. Os milagres já não atraem aplausos dos incrédulos mais. E eles estão ouvindo os cristãos dizendo: você tem que aceitar a Cristo pelo perdão de pecados. Estão ouvindo isso, não estão aceitando Cristo, e a ameaça de ser colocado para fora da sinagoga só cresce porque estavam vendo isso acontecer com cristãos ao redor deles. Então, o público não querendo mais e o público não aprovando mais tinha acontecido, e agora é o momento onde um precursor aparece infligindo uma perseguição apoiada pelos incrédulos em Jerusalém e pela liderança religiosa em Jerusalém. E Paulo é esse homem. Temos que explicar, mesmo que de maneira resumida, o que ser expulso da sinagoga queria dizer, porque é um termo bem forte, é uma declaração forte, e acredito que as pessoas entenderiam melhor, pois milhares de judeus estavam em Jerusalém na época que foram expulsos da sinagoga. Na realidade, no último ano do ministério público de Jesus, os líderes da sinagoga começaram a ameaçar qualquer um que seguisse Cristo na época, que eles seriam excomungados da sinagoga. Certo? Quando você olha para a sinagoga, você tem a igreja da comunidade, você tem a escola da comunidade e você tem um lugar aonde todos os documentos oficiais ou transações de negócios são feitas de maneira oficial ou são selados. Então, se você expulsar alguém, eles não podem ir a lugar algum para escutar a palavra de Deus de maneira oficial, pois ela era lida. E não existe outro lugar que você pode levar seus filhos para a escola para serem educados. E perdia o emprego também, certo? E você não podia fazer nenhuma transação de negócios. Você era eliminado. Você estava morto para o povo de Jerusalém, certo? E eles dizem que até a família, filhos e filhas, se aceitassem a Cristo, e se os pais, ou vice-versa, sei lá, passassem por eles na rua, eles não reconheciam que eles estavam ali. Às vezes, eles até conduziam funerais para a pessoa e tratavam a eles como se estivessem mortos, certo? E essa ideia de morto é importante entender, pois vemos quando Paulo escreve em relação ao relacionamento com a lei, relacionamento com a natureza pecaminosa. Existe uma falta de relacionamento, já não existe mais contatos ou benefícios entre as duas partes que morreram. Voltamos já.